Olá, queridos, que a paz do Senhor esteja com todos. Tem mais um vídeo disponível aqui no nosso canal do YouTube. Eu peço que você assista até o fim dessa mensagem que foi pregada aqui em um dos encontros na Casa de Oração Adoradores do Reino. Se inscreve no nosso canal, toca o sininho aí, ativa as notificações, deixa seu comentário também, tá? Assista, é uma poderosa mensagem que vai abençoar a sua vida. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quem fala isso é o próprio Senhor. É o próprio Deus quem fala isso. Eu vou ler pela segunda vez. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Você acredita nessa palavra? Você acredita na palavra de Deus? Você crê que tudo que aqui está escrito foi dito ou inspirado por Deus? Quem crê, dá um glória a Deus aí. Acredita mesmo? Eu vou ler pela terceira vez e você vai repetir bem alto e bem forte essa parte, tá? Diga comigo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Coloca a Bíblia sobre o teu assento. Vira para essa pessoa do teu lado aí e fala assim: Deus, Ele põe, Ele coloca diante de você a bênção e a maldição, viu? O que é que você vai querer? Pergunta aí, o que é que você vai querer? O que é que ela quer? Maldição? Está repreendido em nome de Jesus, minha gente. Ouvi maldição aí? Fala assim: Deus coloca dois caminhos, eu escolho o que eu quero. Você acredita mesmo? Então vamos aplaudir essa palavra. Você que nos acompanha pela internet também aplauda, abra a tua boca e diga glória a Deus. A tua palavra, Senhor, vai ser pregada, ministrada. E ninguém que veio aqui veio ouvir homens, mas vieram ouvir o Senhor falar. Então fala com cada filho aqui presente, com cada filha, em nome de Jesus. Repreende tudo aquilo que se levanta contra a pregação da tua palavra. Envia a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Pode sentar, por favor. Deus, Ele coloca diante de nós a bênção, a maldição, porque quem faz as nossas escolhas somos nós mesmos. Por muitas vezes nós culpamos a Deus, e outras tantas dizemos que é o diabo por coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Quando o casamento não está dando certo, a pessoa diz: é o diabo. Mas às vezes não é. Foi a mulher que não teve paciência e escolheu o homem errado. Foi o homem que não teve paciência e acabou escolhendo a mulher errada. Quem escolhe o teu marido, a tua esposa, é você. Quem escolhe quem são os amigos que estão do teu lado é você mesmo. Por quantas vezes você foi traído, por quantas vezes você foi humilhado, humilhada, e quantas vezes você sofreu por causa de uma amizade falsa, de amigos que te abraçavam, mas morria de inveja de você, de pessoas que diziam que estavam contigo para tudo, mas ele queria estar com você só para poder ver o que você tem, desejar o mal. E o invejoso é porque às vezes quando a gente está enfeitiçado pelos olhos da emoção, a gente não consegue ver amigos, entre aspas, que são invejosos. Como assim? É fácil, a gente só percebe depois. O invejoso, a invejosa, no caso da mulher, vê você vestir uma roupa, a roupa tá linda, tá perfeita em você, mas a invejosa encontra um defeitozinho pequenininho e diz que não. Já aconteceu isso com você? Já, né? Você compra um óculos para botar na sua cara, o óculos, a coisa mais linda.
Não, tá grande demais. Coloca defeito nas suas coisas. Mas quem foi que escolheu a amizade? Você. Então não pode culpar a Deus ou o diabo por determinadas coisas que acontecem em nossas vidas. A bênção e a maldição, Deus ele coloca na nossa frente, nós escolhemos. E por muitas vezes, para não dizer a maioria delas, nós sofremos as maldições que nós mesmos proferimos. A palavra de Deus ela vai nos dizer que a vida e a morte está no poder de onde? Você sabe onde é que está? O teu pastor não te ensina não, é? Na língua, na boca. O poder da vida e da morte está na boca, na língua. Tudo que você fala acontece. Se você disser que vai conseguir, você vai conseguir, diga glória a Deus. Se você disser que não vai conseguir, vai ser difícil mesmo. Porque o poder da vida e da morte, da vitória ou da derrota, está dentro da sua boca. E a maldição que muitas vezes vem sobre as nossas vidas, ou sobre a nossa família, ela vem simplesmente porque nós mesmos proferimos essas maldições contra nós. Você sabe o que é o significado de maldição? Fala comigo, palavra, mal, espaço, dita. Não é maldita, é mal falada, mal pronunciada, maldita. Isso é maldição. E muitas vezes você na vida já proferiu palavras ruins, palavras más. Quando eu trouxe o significado bíblico e espiritual de algumas palavras que nós já usamos em nossas vidas e que a partir de hoje nunca mais você deve usar. A partir de hoje você nunca mais deve usar. Por exemplo, peste. Você é uma peste. Não sei se você já disse isso. Pelo sorriso por detrás das máscaras, eu acho que você já disse. Você sabe o que significa peste? Isso é um significado espiritual. Significa uma pessoa má. Cada pessoa, um filho ou uma filha que um dia você chamou de peste, você já estava profetizando na vida dele e na vida dela que ela seria uma pessoa má. Peste é algo doentio, contagioso, uma desgraça, infeliz. Pastor, mas eu não sabia. Mas é um palavrão que foi criado pelo inimigo das nossas almas para que você mesmo atraia essas coisas negativas para dentro de casa. Porque Deus, para entrar na tua vida, você precisa convidar. E o diabo, para entrar na tua vida, ele precisa encontrar uma brecha. E essa brecha a gente abre de vez em quando citamos palavrões como esse. Sabe qual é uma outra palavra que você já deve ter dito? Porque eu já falei. Imbecil. Olha o significado dessa palavra, minha gente. Significa aquele que tem medo de tentar. Imbecil significa uma pessoa covarde, que não tem coragem. Então quando você chama alguém de imbecil, um filho, porque você é autoridade sobre o seu filho, você é autoridade sobre a sua filha, você está profetizando que ele será uma pessoa covarde e que não vai ter astúcia para poder viver a vida. Você está vendo o poder da palavra? O porquê que determinadas coisas acontecem em nossas vidas e acontece porque nós invocamos isso para dentro de nossas casas? Outra palavra, maldito, que significa aquele que merece se dar mal. Significa aquele que é mal abençoado. Um objeto ou uma pessoa de maldição condenado. São palavras comuns que nunca mais você deve dizer. A tua boca foi feita não para você citar essas palavras. Você foi escolhido por Deus e a tua boca foi feita para você glorificar o nome do Senhor, para você dizer palavras boas, palavras positivas, chamar a presença do Espírito Santo para dentro de você. Outra palavra que muito é usado, danado. Ah, que menino danado. Essa aqui já é velha, todo mundo já sabe. Mas o que significa danado? Alguém que nasceu ruim, um prejudicado, um condenado ao inferno, corrompido, estragado.
Você está vendo quando a gente pega aquelas criancinhas tão lindas e só porque ele mexe alguma coisinha a gente fala, meu Deus, que menino danado. Quantas vezes você já amaldiçoou o filho dos outros chamando de danado, mesmo sem saber? Quando você libera essa palavra, você está dizendo que aquela pessoa, aquela criança inocente, coitada, já está condenada ao inferno. Por isso que você tem que estar em constante oração pela tua família. Por isso que quando é sexta-feira, nós oramos aqui para que Deus ele te livre das palavras más pronunciadas, inclusive as que são faladas involuntariamente. Porque as pessoas liberam essas palavras sem saber o peso que elas trazem. Quem está compreendendo aqui, amados? Outra palavra, nojento. Eu já disse essa? Nojento significa uma pessoa que causa repulsa, que causa nojo. Outra palavra para ir mais rápido, abestalhado. Quando você chama alguém de abestalhado, você está dizendo que essa pessoa vai ser uma pessoa tola, sem inteligência. Meu Deus, esse menino é abestalhado, é abestado. Uma palavra de maldição que impede a inteligência daquela criança. Aquele que vai falar só besteiras, tolices. Diabo, que diabo é isso? Acho que essa é a palavra que eu mais falava. Diabo não precisa nem de tradução, precisa? Diabo significa condenado ao inferno, que gosta de atormentar as pessoas. Sem futuro. Esse daí é um sem futuro. Olha que palavra maldita que as pessoas lançam. E eu estou falando uma coisa, hein? Essas são palavras que você já usou em determinado momento da sua vida para liberar contra a tua família. Eu estou falando só de maldições que involuntariamente nós lançamos sobre a nossa família. Imagine aos outros, as outras palavras que outras pessoas já liberaram. Sem futuro significa que não vai valer a pena investir. Uma pessoa que não vale nada. E quando alguém ela é chamado de sem futuro na sua infância, ela cresce se tornando uma pessoa preguiçosa, que não corre atrás das coisas e que depende até dos pais para resolver coisas simples delas mesmo. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, é o que a palavra diz, que o poder da vida e da morte está na boca, na língua. A palavra mais comum é a gente chamar as crianças de moleque. A gente chamava ou chama de vez em quando, e moleque era um demônio da antiga Mesopotâmia, cujo o nome original desse demônio era Moloque. Quando chamamos alguém de moleque, estamos venerando involuntariamente e trazendo à existência interna um demônio chamado Moloque. É por isso que muitas vezes você vem à igreja, se alivia, fica bem. O domingo você vai muito bem para casa. Mas quando chega a terça, quando chega a quarta, começa meio mundo de coisa dentro da tua casa. Porque você mesmo acaba liberando essas palavras. Aliás, liberava, fala comigo, liberava. Deus vai me dar a unção do copo d'água. Que unção é essa, pastor? Vou te ensinar. Quando estressarem você dentro de casa, porque também não é fácil, né? O povo te estressa, não estressa? Dentro de casa, fora. Você vai ter que estar com a unção do copo d'água, a unção da água. Anda sempre com a garrafinha d'água do lado. Na hora que você for se estressar, ao invés de liberar essas palavras, pega o copo d'água. Fica com um copo d'água até a raiva passar. Vai passar logo, que a água vai ficar com gosto ruim na tua boca. É uma brincadeira, mas é sério, faz isso. Porque vai evitar muito de que você libere palavras ruins contra você mesmo, contra a sua casa e contra a sua família. Por quê? As pessoas lá fora, elas não têm a autoridade que você tem. Porque você é mãe, você é pai. As palavras de maldição que são lançadas lá fora não vêm com tanto peso quando é você mesmo quem pronuncia. Então você nunca mais vai dizer essas palavras
em nome de Jesus. Na hora da cabeça quente, a pessoa fala sem pensar, mas esse é um sinal de que a pessoa está cheia de maldição dentro de si. Porque quando ela xinga demais, fala palavrões demais, eu poderia citar vários aqui, mas não precisa, porque você conhece já. Quando ela xinga demais, fala palavrões demais com coisas bobas, com coisas bestas, bobeiras, ela acaba liberando palavrões. Sabe o que acontece? É porque ela já está amaldiçoada. E quando a pessoa ela está muito amaldiçoada, ela precisa lançar para fora. A palavra ela vai dizer, eu quero que você vá comigo lá em Lucas, por favor. Eu não quero que fique só nas minhas palavras, vá comigo em Lucas, capítulo de número 6. Lucas capítulo 6 e o versículo 45. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 45. Acharam? O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Repete comigo: da abundância do coração fala a boca. O que isso quer dizer? Aquela frase que você conhece: a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Se a pessoa ela fala muito palavrões e chega a sair pela boca, é porque dentro do coração dela, ela já está cheio daquela podridão. E isso precisa ser tirado. Quem compreende, diga amém. Precisa ser tirado. Se você parar de citar essas palavras, metade, eu garanto para você, que metade dos pesos espirituais e das maldições que vêm contra você, acaba. Metade. A outra metade você tem que buscar a Deus correndo, estando firme e buscando a presença do Senhor. Deus, Jesus, é aquele que quebra toda e qualquer tipo de maldição. Ainda em Lucas, tinha uma mulher, coitada, que na família dela existia uma maldição de morte. Eu não sei se você já conheceu uma família que morre sempre da mesma coisa. Quando um morre de câncer, vários morrem de câncer. Você já viu isso? Já viu famílias assim? Quando um morre de acidente, uma sequência de pessoas na família morrendo de acidente. O que é isso? É uma maldição familiar. Quando uma pessoa ela tem diabetes, existe uma sequência dentro da família que também tem diabetes. Quando alguém da família tem depressão, uma outra quantidade de pessoas da família também vai ter tendência por depressão. O que é isso? Isso não é outra coisa a não ser chamada maldição familiar, maldição hereditária, porque o espírito de maldição ele fica na pessoa, e quando ele mata aquela pessoa, ele não habita em um corpo morto, ele vai viver, ele vai querer passar para um outro corpo, porque demônio é parasita, suga só quem está vivo. E eu quero que você entenda que realmente isso existe, para que você possa lutar contra essas coisas. E existiu uma mulher que vivia bem, mas aí ela perdeu o marido. Ela perdeu o marido. E naquela época, na época bíblica, quando uma mulher ela ficava viúva, era como se ela virasse uma mendiga. O único tesouro de que uma viúva tinha era um filho, porque o filho poderia estar trabalhando para poder sustentar a sua mãe, porque a mulher não podia fazer muitas coisas. E essa mulher perdeu o seu marido e ficou com o seu filho. O sonho dela de ter uma vida melhor, a expectativa da vida dela em ter uma vida melhor estava, fala comigo, no filho. Mas aquela mulher tinha uma maldição. A família dela tinha uma maldição de morte. E esse espírito da morte pegou o marido,
e infelizmente também acabou pegando o seu filho. E ela ficou sem marido e também ficou sem o filho. E ela vai preparar o cortejo, e naquela época o cemitério não podia ser dentro da cidade, porque cemitério é uma terra de maldição, então eles faziam os cemitérios fora da cidade. Aquela mulher estava em um cortejo, levando o seu filho para fora da cidade para poder enterrar, e eu quero que você acompanhe essa história, ainda em Lucas, só que no capítulo de número 7, e o versículo de número 11. E aconteceu, pouco depois de ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Eu fico imaginando aquela mulher: como é que eu não vou chorar? A minha vida acabou, a minha vida já era. Eu vivia porque meu marido me sustentava, a morte levou meu marido, e eu tinha esperança no meu filho, eu tinha esperança nele crescer, dele trabalhar, de ajudar, de reerguer a família, mas ele também está morto. Como esse homem vai dizer que não é para que eu chore? Escuta, quantas vezes você pegou um baque, uma porrada daquelas que você caiu? Você estava lá em cima, você estava bem, e um baque que você pegou, você caiu. E você, como é uma pessoa guerreira, diga: eu sou guerreiro, eu sou guerreira. Você, como uma pessoa guerreira, foi tentando se reerguer de novo, foi pensando, foi trabalhando, foi projetando, foi vivendo, foi tentando fazer isso aqui, isso acolá, e foi tentando se reerguer. E quando você já estava quase conseguindo se reerguer de novo, pá, outro baque. O que é que você faz numa situação dessa? Chora. Chora. Porque ainda nem se recuperou, você está entendendo? Ainda nem se recuperou do baque passado, eu já estou me reerguendo, e eu já, acontece isso de novo. É o que aconteceu com aquela mulher. Perdeu o marido, acabou a família dela, a vida dela, já estava conseguindo se reerguer porque o filho estava ajudando, a esperança era o filho, e quando ela menos espera, o filho morreu. E aí chega Jesus e diz: não chores. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu quero que você levante a tua mão direita, a tua mão profética. Eu aprendo com isso que Jesus, ele diz para você: não importa os baques e as quedas que você já levou, os sofrimentos que você está passando, e nem a luta que você está enfrentando, eu digo para você, diz o Senhor: não chores, não chores, não se preocupe, porque Ele vai dar uma solução. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Isso é profético. Isso é profético. Quando ele diz: não chores, fala comigo: não chores. Quando ele fala isso, é porque ele já tem uma solução. Os nossos olhos só conseguem enxergar o momento, só o momento. Você só vê o hoje, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê assim do amplo. Você está conseguindo compreender? Esse lugar que você acha difícil de chegar, Deus já está lá. Deus já está lá esperando por você. Sabe, você que mora de aluguel, quem mora de aluguel? Levanta a mão aí. Mora de aluguel? O teu sonho é ter a casa própria, não é? Mas é difícil, como é que vai financiar numa crise dessa? Como é que eu vou comprar? Você ainda nem chegou lá, mas o Senhor Jesus já está lá com a chave da casa na tua mão te esperando. Pode aplaudir o Senhor Jesus. É profético isso.
Não chores. Não chores. E com isso nós aprendemos o seguinte: que aquilo onde nós queremos chegar, Deus já está lá esperando por você. É a casa própria, Ele já está lá. É uma empresa, Ele já está lá. É um sonho que você precisa que seja realizado, Ele já está lá. É quitar dívidas, isso aí é fichinha pequena. Isso aí é fichinha pequena. O que você deve hoje, que é muita coisa, Deus tem poder de fazer você ganhar isso por dia. Por dia. E Jesus olhou para aquela mulher sem esperança nenhuma. E por que o Senhor está falando de financeiro? Porque quando a mulher fica viúva, o único patrimônio dela é o filho. O patrimônio dela é o filho, porque o filho que ia trabalhar, o filho que ia sustentar. Antigamente as pessoas elas olhavam para outras como mercadorias. Tão tal que se o marido tivesse devendo uma pessoa, e se ele morrer e continuar devendo esta pessoa, o credor, eu acho que esse é o nome, né? O credor é quem cobra. O credor, ele ia até a casa da mulher e fala: olha, teu marido me deve, e eu tenho que pegar teu patrimônio. Mas eu não tenho patrimônio, o único patrimônio que eu tenho é meu filho. Pois é ele mesmo que eu vou pegar. Eu venho pegar ele, ele vai trabalhar para mim como escravo, e quando ele pagar a dívida, eu devolvo ele. Só que quando esses homens pegavam, não devolviam, porque a dívida nunca era paga. Quando aquela criança pagava a dívida do pai, teria que pagar a dívida dele, porque ele estava comendo, ele estava bebendo, ele estava dormindo, e aquele credor cobrava as diárias da dormida, da comida e da bebida. Então ficaria escravo pelo resto da vida. É por isso que eu estou falando de vida financeira e de área financeira. E Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: não chores. Vamos aqui ver o que é que a palavra diz. Jesus disse, repete comigo: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou no esquife. O esquife não é um caixão, mas o esquife é onde se colocava o corpo, como se fosse uma maca. E aí o corpo ficava em cima do esquife. E tocando o esquife, e os que o levavam paravam. E disse ao jovem, e disse Jesus: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto que estava morto começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Diga glória a Deus. Escute aqui uma coisa. Escuta aqui uma coisa. Eu não sei qual é a maldição familiar que atormenta a tua vida, a tua família. Eu só sei que hoje ela vai ser quebrada. Hoje nós vamos clamar a Deus para arrancar essa maldição. Só que você não pode trazer novas maldições. E você já vai fazer um bom começo se você não disser pelo menos essas 11 palavras que eu disse aqui para você. Esses palavrões. Não diga mais. Pastor, é difícil. É difícil, mas você consegue. Na hora que você quiser xingar, dá um glória a Deus. Que eu duvido, pelo temor, você não vai dizer o palavrão. Pelo temor. Amém? O que eu aprendo com essa palavra? Eu não sei o que está te fazendo chorar. Se você perdeu algo, se você perdeu alguém, se está difícil, eu só sei de uma coisa: Jesus vai tocar em você e vai transformar a tua vida, e você vai contar grandes testemunhos. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você é escolhido por Deus. Você é escolhida por Deus. E você tem que seguir as orientações que nós te damos aqui na igreja. Eu ouvi uma passagem hoje, acho que era Provérbios 3:16, 20. O Senhor, Ele fala assim: filho meu, guarda o mandamento do teu pai
É o próprio Senhor falando. E não deixes a lei de tua mãe. Filho meu, guarda os ensinamentos, os mandamentos de teu pai. E não deixes a lei da tua mãe. Esse texto ele tem duas linguagens. A literária, literalmente ele está dizendo para você guardar os ensinamentos do teu pai. Pastor, mas meu pai não presta. Por mais que um pai não preste, vai ser muito difícil um pai dizer para o filho que ele tem que roubar. É muito difícil um pai ensinar para o filho meter a mão na cara da mãe. Por pior que seja esse pai, no mínimo ele vai dizer assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você tem que seguir literalmente os mandamentos do teu pai e não deixar a lei da tua mãe. Uma das primeiras coisas para você ter bênçãos na sua vida é honrar teu pai e honrar a tua mãe. Repete comigo: honrar o pai e honrar a mãe. Presta atenção, viu? Escuta e guarda isso daqui. A palavra de Deus diz que aquele que honra o pai e a mãe, os dias são prolongados na terra. Quem não honra o pai, quem não honra a mãe, morre cedo. Vê quando os filhos saem para usar droga e a mãe diz: não vai, não anda com essas más companhias. Os garotos não chegam a 20 anos, morrem cedo, porque não honraram e não obedeceram os seus pais. Faz isso. Que negócio é esse, chamar teu pai de tu? Hoje está uma esculhambação. Hoje está uma esculhambação. O filho chama o pai de tu, de você. A filha chama a mãe de você, de tu, chama a mãe pelo nome. Isso não é honra, isso é falta de respeito. Eu estou te falando à luz das Sagradas Escrituras. Ah, pastor, isso aí é besteira, pastor. Besteira? Se você acha que é besteira, Deus te proteja para nunca você sofrer um processo, para que você não precise estar na frente de um juiz. Porque se você chamar um juiz de você, de tu, ou chamar o juiz pelo nome, você é preso por desacato à autoridade. O juiz você tem que chamar de vossa excelência. Porque se você não chamar ele de vossa excelência, você está desacatando a autoridade que aquele juiz tem. E como é que eu não posso desacatar a autoridade de um juiz? Eu tenho que chamar ele de vossa excelência, e o meu pai eu tenho que chamar de tu, e a minha mãe eu tenho que chamar de você. Que história é essa? Não é que nós somos caretas, antiquados, não. É porque a Bíblia, ela nunca vai se modificar às modas do mundo. Nunca. Começa chamando o teu pai Deus. Hoje eu vejo louvores, né? Deus, você. Uma falta de respeito. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. É linda a canção, mas falta com respeito com o nosso Pai. Falta com respeito com o nosso Deus. Se eu não posso chamar um juiz de você, eu posso chamar Deus. Então essa linguagem é uma linguagem literária. Literalmente, você tem que guardar os mandamentos do teu pai e não deixar a lei da tua mãe. Mas essa passagem também, ela é uma passagem alegórica. O pai, na linguagem alegórica, se refere a Deus. Então não deixe de guardar os mandamentos do teu Deus, e não deixe a lei da tua mãe. Sabe quem é a tua mãe espiritual? A igreja. A igreja é a tua mãe espiritual.
Você tem que ouvir o que o teu Pai Deus te fala e tem que seguir o que a igreja ensina você a fazer. Se assim você fizer, pode ter certeza que você vai ser uma bênção. Os obreiros aqui, nós temos uma instrução, todos nós, de chamar os membros de Senhor. Um chama o outro de Senhor. Parece até uma coisa esquisita quando eu vejo o evangelista Wenner, líder dos obreiros, chegar para minha filha e falar assim: obreira Luna, a senhora pode fazer isso? É estranho, não é? Mas é respeito, é honra. Os obreiros, eles são ensinados a chamar você de senhor e de senhora. Sim, senhor, não senhora. Por mais que um membro diga assim: não me chame de senhor, que eu não sou nem velho. Mas é respeito. Primeiro é o respeito. Segundo, é porque na igreja, fala comigo, tem gente que presta e tem gente que não vale. Causa um distanciamento. Na igreja tem mulheres que vêm em busca de homens. Você sabia disso? Tem. A maioria vem em busca de Deus. Eu conheço quase todos aqui da igreja, e eu coloco quase a mão no fogo, porque eu sei que você vem em busca de Deus. Mas na igreja, no modo geral, todas, tem pessoas que vêm em busca de homem, mulher que vem em busca de homem, homem que vem em busca de mulher. E os mais atacados são os que dividem o altar com o pastor. Porque se o inimigo conseguir derrubar o pastor, ele derrubou a igreja. Se o inimigo conseguir derrubar um desses obreiros, parte da igreja se torna ferida. É incrível isso. E quando nós ensinamos as obreiras, por exemplo, chamar os homens de senhor, é porque se aparecer um camarada saliente, ela já causa um distanciamento. Senhor, senhora. Nós temos que estar com os nossos corações abertos para receber os ensinamentos. E você só tem a maldição quebrada na sua vida quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Pastor, o que eu faço para quebrar essas maldições? Primeiro, entregue a tua vida para Jesus. Confia nele. Se entrega a Ele. E Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Pastor, eu estou aqui, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, mas eu quero fazer isso hoje. Junto comigo, dê um sinal com as suas mãos e entregue a sua vida para Jesus, você que quer. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você que já entregou, mas quer voltar para Jesus, junto comigo, dê um sinal com as suas mãos e entregue a tua vida para Jesus. Estão todos firmes? Estão todos na bênção? Você que nos acompanha pela internet, se você entregou a sua vida para Jesus, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus e lá confesse o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Amém?